Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nesta terça-feira. Hoje começamos no horário certo, às 10 da noite. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o resgate do homem caído. Amém? Então nós vamos continuar lendo lá o texto que nós paramos, em Gênesis 3, e o verso de número 6. Pai do Senhor, Mateus, Deus abençoe. Mateus é frequentador assíduo aí. Gênesis 3 e o verso de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Irmão, só responde uma coisa antes de nós começarmos. O áudio aí tá bom? O som? Alguém aí? Diz pra gente se tá bom. Isso, irmãos, vão compartilhando aí para que outras pessoas também possam assistir. Beleza. Então, na aula passada nós falamos que o homem havia caído nos 3 aspectos do seu ser: no corpo, na alma e no espírito. Então, ele caiu no corpo porque o fruto era bom para se comer. Ele caiu na alma porque era agradável à vista. Pai do Senhor Alexandre Procópio. E ele caiu também no espírito porque era desejável para dar entendimento. Agora, surgiu uma coisa. Adão caiu. Se Adão caiu, por que que eu, diante de Deus, sou uma pessoa caída, se o pecado não é meu? Se o pecado é de Adão? Por que que eu tenho que levar uma consequência de algo que eu não fiz? E aí? O que a gente fala? Mas na verdade, para Deus, você estava lá no dia. E aí, para quem gosta de revelação, essa é uma revelação de Deus para sua vida. Na verdade, para Deus, você estava lá no dia. Por que vamos entender isso? Olha o que diz no capítulo 1 e no verso de número 26 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se movia sobre a terra. Então o homem aqui, do verso 26, é um verbo, na verdade ele é 3 palavras, 3 letras, A-S-H, Ash, que no hebraico ele é um verbo no plural. Então a maneira correta de se ler esse texto é: façamos a humanidade. A humanidade estava em Adão, então você estava lá. Façamos a humanidade, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer ver uma evidência disso? Vê o verso de número 27, logo abaixo. Que revelação, Priscila. Júnior, Deus abençoe sua vida.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá vendo? Na verdade, ele fez os dois no mesmo dia. Por quê? A mulher já estava dentro de Adão. E Deus apenas fez uma cirurgia e tirou a mulher da costela de Adão, mas ela já estava dentro de Adão. Porque, assim como a igreja, porque Eva aqui é um exemplo da igreja. A igreja estava dentro de Jesus. Amém? Então Eva já estava dentro de Adão porque ela vai tipificar a igreja. Amém, irmãos? Pode mandar um amém aí? Quer ver mais uma evidência? Vamos lá para Gênesis capítulo de número 5. Gênesis capítulo de número 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Criados. Por que o plural? Porque Eva já estava dentro de Adão. Por isso que o texto de Gênesis 5 vai dizer, e foram criados. Na verdade, ainda Eva não tinha se revelado, mas ela estava dentro de Adão. E depois você sabe como foi a história, que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e tal, de uma das suas costelas, ele tirou a mulher. Mas o interessante para nós aqui é que a mulher já estava dentro de Adão. Então você estava lá naquele dia. Amém? Olha só, quero ler um texto lá em Hebreus. Em Hebreus. Hebreus capítulo de número 7. Deixa eu procurar aqui rapidinho para os irmãos. Hebreus capítulo 7. Ó o Éder aí, dá um glória a Deus aí. Éder Rodrigues, meu Deus. Diz assim, ó, capítulo 7 e verso de número 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomaram dízimo de homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, isso que é interessante para nós, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. José Rui, eis-me aqui. Vença, Pai, Deus abençoe. Olha o verso 9. A mãe também abraça. Irmão, se não falar da mãe, depois ela fica com ciúme. Se falar do pai e não falar da mãe, se falar da mãe e não falar do pai, então abração para os dois.
E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Agora, Levi é a terceira geração de Abraão. Terceira. Então não tinha como Levi estar lá. Mas quando Abraão pagou o dízimo, Deus considerou o dízimo da terceira geração dele, que era Levi. Vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que quando Deus estava olhando para Adão, ele estava olhando para toda a humanidade. Não só para Adão em si que tinha pecado, mas ele estava olhando para toda a humanidade. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Romanos. Vamos lá, Romanos? Jefferson Rosário, Elaine Gerson. Aí, ó, o pessoal tá tudo aí online. Dá um glória a Deus aí, irmão Gerson. Romanos, capítulo de número 6. E o verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Diz assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Agora pula lá para o capítulo 3 e o verso 23. Capítulo 3 e o verso de número 23. Se eu tiver certo na revelação, você dá um glória a Deus aí, irmão. Vamos ler do 21 para ficar mais emocionante? Vamos. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Ou seja, quando o ato do pecado foi consumado por Adão, naquele instante a humanidade, todos pecaram e destituídos foram, acabou, rebaixados da glória de Deus. E agora? O que a gente faz? Porque nós estamos distante de Deus, toda a humanidade. Aí entra Diego Mariano, aí entra um plano forte e poderoso da parte de Deus para resgatar o pecador. Ei, você que está me assistindo ou que vai assistir a reprodução desse vídeo, Deus fez um plano para te resgatar. Porque segundo a lei do próprio Deus, todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. E se nós fomos destituídos da glória de Deus, infelizmente, o único lugar que nos aguardava era o inferno. Mas Deus fez um plano poderoso que eu vou explicar ele aqui em partes, porque eu não posso explicar ele totalmente, porque o amor de Deus é infinitamente maior do que a minha capacidade de raciociná-lo.
de entendê-lo e de explicá-lo. Mas Deus fez um plano magnífico para salvar você. Quem sabe hoje você está aí, brigando com sua esposa. Quem sabe hoje você está no mundo das drogas. Quem sabe você está aí passando por problemas que talvez as pessoas não deem valor, mas você sabe que você está com problemas. Deus tem um plano para a tua vida. E você precisa entender esse plano, esse projeto de Deus. Então, como todos pecaram, na lei, só um justo poderia resgatar um pecador. Mas aonde vai achar um justo? Porque se fazer a árvore da genealogia de todos nós vamos dar em Noé e todos nós vamos dar em Adão. Porque é de lá que nós viemos, do primeiro homem. Então, se procurar uma árvore genealógica, vai dar exatamente em Adão. E agora, onde vai estar esse justo? Como que Deus vai encontrar esse justo? O pecado, será que pegou Deus de surpresa? Será que o pecado pegou Deus despreparado para uma solução? Será que Deus tinha medo do pecado, do homem? Eu venho para te dizer que Deus nunca teve medo do pecado, porque o pecado não pode pegar Deus despreparado. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, antes mesmo de Adão falhar, Deus já tinha um plano de resgate para o homem. Antes mesmo de Adão, Deus já tinha um plano de resgate através de um corpo humano que não conheceu o pecado. Aleluia! Isso é tremendo. Por quê? Como que eu sei disso? A Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas qual é a imagem de Deus se ninguém nunca viu Deus? Me explica. Como que Deus vai fazer o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, se Deus nunca foi visto pelo homem, ninguém viu a Deus? Um dia Moisés viu ele só pelas costas. É difícil de explicar, né, irmão? Mas eu sei. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito da criação. Ou seja, a primícia da criação. Então, quando Deus veio na terra, agora, se Jesus é o primogênito da criação, ele não é Deus? Então, como que ele vai ser o primogênito da criação? Então, ele foi criado, mas Deus foi criado por alguém? Na verdade, o que é o primogênito da criação é o corpo de Jesus. É o corpo de Jesus que foi criado antes mesmo de Adão. O corpo terrestre dele, que foi criado antes mesmo da criação de Adão. Lembra que ele é o mistério escondido. Eu vou ler esse texto para você. Ele é o mistério escondido antes da fundação dos séculos. Então, assim como Eva estava escondida em Adão, assim como a igreja estava escondida em Jesus, Jesus também estava escondido dentro de Deus.
Vou ler esse texto para vocês, lá em Gálatas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu achar o texto para vocês aqui, irmão. Melhor em Colossenses. Colossenses capítulo 1. E o verso de número 26. Olha lá o que diz o texto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Então ele era um mistério oculto, mas no seu tempo apropriado ele não foi feito. Ele só se manifestou. Timóteo 2 e 11, mais ou menos, diz: e a graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia! Então Deus não tinha medo do pecado do homem, porque Deus já tinha um plano em Jesus para o resgate da humanidade. Jesus é a primícia da criação. Jesus é o resgate de toda a humanidade. Glória a Deus. Agora, olha para você ver. Vou te provar isso. Capítulo 1 e o verso de número 15. Capítulo 1 e verso de número 15. Vamos ler do 14 para nós entendermos que é de Jesus que está falando. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Nele quem? Em Jesus. No céu, na terra, visível e invisível, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, quando Deus vai formar e criar o homem ali, faz o corpo, na verdade ele faz o corpo de Adão a imagem e a semelhança do corpo de Cristo que haveria de vir. Amém? Agora, o primeiro homem, Adão, como nós já entendemos nas aulas passadas, é alma vivente. E nós, na lei, nós estamos no corpo de Adão. Mas o segundo, o último Adão, não o segundo, o último Adão, Jesus, é espírito vivificante. Agora, para nós não levarmos a consequência, o fardo do pecado sobre os nossos ombros, Deus precisava fazer uma manobra. Qual manobra? Nos tirar do corpo de Adão e nos colocar no corpo de Cristo. Agora eu tenho que te falar. Vou dar uma pausinha aqui para falar para você que ele não veio da semente de Adão. Ele não poderia ter vindo da semente de Adão. Por isso que um dia ele encontra em Nazaré uma virgem chamada Maria. E o anjo fala para Maria assim: olha, você vai ficar grávida.
E o fruto do seu ventre não é seu, é do Espírito Santo. Ali foi a primeira inseminação que aconteceu. O próprio Deus, o Espírito Santo, plantou dentro de Maria a semente da vida de Jesus, para ele então se materializar, para ele poder ter entrada neste mundo, para ter um corpo terreno que se desenvolveu no ventre de Maria. Maria ainda pergunta: como se fará isso, visto que eu não conheço o homem? Eu imagino o homem: é claro, Maria, você não podia ter conhecido o homem, porque se você conhece o homem, a semente dele é a mesma de Adão, então o plano de salvação não daria certo. Mas fique tranquila, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então ele foi inserido, ele foi não reencarnado, mas encarnado na terra através de Maria. E agora ele tem que vencer nos mesmos estágios que Adão perdeu, no corpo, na alma e no espírito, para que ele pudesse ser o seu Salvador. E quando ele está começando o seu ministério, a Bíblia diz que veio sobre ele a mão do Senhor, e o Espírito do Senhor o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele começa o processo de tentação. E você lembra qual que foi a primeira tentação do homem? Diz aí, Mateus. Mateus de Croca. No corpo, na alma ou no espírito? No corpo. Porque o fruto era bom para se comer. Aí o diabo vem lá em Mateus 4 e fala para ele assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E o diabo vem e fala para ele assim: transforme essas pedras em pães e coma. A tentação do corpo. Ele olha e fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E naquele instante, ele vence a tentação do corpo. Mas o diabo não para por aí. Leva ele no pináculo do templo e fala assim para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Porque ele levou no alto e queria jogar para baixo? Porque a queda mexe com a adrenalina. Quem já foi numa montanha russa sabe do que eu estou falando. Quando o carrinho está lá em cima e começa a descer, aquilo mexe com as suas emoções, com a sua alma. Então ali o diabo intensificou a tentação dele, passou do corpo para a alma. Lança-te daqui para baixo. E olha o que ele disse. Olha o que ele disse. E também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então ele venceu na alma. Aleluia! Mas o diabo não parou por aí e transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora não está mais no corpo. Agora não está mais na alma. Agora entrou no espírito. Porque Deus é espírito e quem o adora tem que adorar em espírito e em verdade. Então o diabo está mexendo com o espírito de Jesus. E olha o que ele disse. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará
e só a Ele servirás. O Guilherme disse que leu o livro de Mateus ontem. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, Guilherme. Deus tem um plano tremendo na tua vida. Você vai pregar a palavra de Deus, filho. Você vai pregar a palavra de Deus. Não vai demorar muito tempo. Deus vai concluir algumas promessas na tua vida. Então aqui no texto nós vemos que Jesus venceu nos 3 aspectos. No corpo, na alma e no espírito. Alguém aí pode ver para mim quanto tempo que nós já temos de aula? Quanto tempo mais ou menos que nós temos aí? Priscila, está aí, Priscila? Agora, não foi só isso. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Ele teve tentações como todos os homens. 30 minutos. Valeu, Diego. Deus abençoe. Nós vamos mais uns 10. Uns 10 no máximo. Mas é que vai surgindo coisas assim e Deus vai abençoando, mas nós vamos mais uns 10 minutos. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Ele foi tentado, mas não conheceu o pecado. Ele conservou-se puro, santo, imaculado. E isso deu para ele o direito de te resgatar. Porque pela lei, só um parente poderia resgatar, poderia ser o remidor. Então ele se fez como nosso irmão, de carne e osso como nós, e não conheceu o pecado para poder nos resgatar. Agora ele precisava nos tirar do corpo de Adão e nos inserir dentro do seu corpo. E como que eu faço isso? Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu vim da descendência de Adão, que o pecado está em mim, mesmo quando eu me acho bom, o pecado está em mim. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para sair da descendência de Adão e entrar na descendência de Jesus? A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a justiça. Então, para você sair do corpo do pecado e entrar no corpo de Jesus, você precisa crer com o coração e confessar com a boca, entregar a vida para Jesus. Não há outro meio de salvação. Não há outro meio de se achegar a Deus. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Você pode fazer benfeitoria, você pode ajudar o próximo, você pode comprar cesta básica, você pode gastar seu dinheiro e ajudar a cidade inteira. Se você não confessar Jesus como seu Senhor, nada disso vai adiantar. Porque só Ele tem um corpo que não conheceu o pecado. É por isso que nós, como vamos participar da ceia do Senhor, nós temos lá o pão sem fermento. Porque o fermento é uma tipologia do pecado. E nós, quando vamos participar da ceia, nós estamos inseridos dentro do nosso corpo, o corpo de Cristo, se unindo com o corpo dele. Por isso que não pode ter fermento no pão da ceia. Então tem que ser os asmos da sinceridade e da verdade. Por quê? Quando você come um pão da ceia com fermento, você está auto se destruindo, está comendo um corpo com pecado. E o corpo com pecado não é de Cristo, o corpo com pecado é o de Adão. Está escrito na Bíblia isso, vou ler para você. 1 Coríntios, capítulo 6.
Quero ler. Capítulo 5, melhor dizendo. E verso de número 6. Eu estou com a Bíblia na mão. Ó. Não é boa a vossa jactância, e não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, quando você toma ceia com pão ázimos, sem fermento, você está declarando que você quer sinceridade e verdade dentro de você. Quando você participa da ceia com pão com fermento, você está declarando maldade e malícia. Mas isso não é da nossa aula aqui hoje, só uma observação fora do contexto. Então Cristo, ele venceu para nos resgatar. E agora ele precisava que a gente fosse inserido, que nós fôssemos inseridos no seu corpo, porque o corpo dele traz a salvação. O corpo e o sangue de Cristo traz a salvação. A morte dele trouxe a salvação para nós. E como que ele fez? Ele nos enxertou em seu corpo. Olha o que diz o verso 13 de Colossenses, capítulo 1, verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é potestade das trevas? Corpo de Adão, corpo do pecado. E nos transportou para o reino do seu Filho, o corpo de Cristo. Vamos intensificar isso? Abre lá comigo em 1 Pedro 2 e 9. 1 Pedro 2 e 9. Meu Deus, hein? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas, corpo de Adão, para a maravilhosa luz, corpo de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E para ele fazer isso, irmão, acho que eu vou parar por aqui, viu? Acho que eu vou parar, já passei da hora. Amém? Posso parar aqui, irmão? Ou cabe mais uma? Os irmãos conseguem suportar mais uma? Como que ele fez isso? A Bíblia diz que ele é a videira verdadeira. Ou seja, ele está tipificando o seu corpo como a videira. Quero que você abra em Romanos. Manda aí. Pode mandar, Mateus? Posso mandar, Diego? Romanos 11, 16, para nós encerrarmos. Olha só. Se as primícias são santas, quem que é a primícia da ressurreição? Cristo. Também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são.
E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fostes enxertados em lugar deles, e feito participantes da raiz da ceifa da oliveira. Perceba que você não era dele, você era jambuzeiro velho, corpo de pecado. Mas olha, alguns ramos foram quebrados, e fostes enxertado em lugar deles e feitos participantes da raiz da ceifa. Não te glorie contra os ramos, se contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então ele te tirou do corpo de Adão e te enxertou nele. Está falando assim, ó, a minha raiz está te sustentando. Levante a sua mão aí onde você estiver, porque talvez você está fraco na fé, porque talvez você está morrendo na fé, mas eu quero crer que Ele é a raiz que está te sustentando nesta noite. Ele está te sustentando nas suas fraquezas. Sabe por que você não desistiu ainda? Porque o sustento, o alimento está vindo da raiz para você. Ele é a raiz. Dirá, pois, os ramos foram quebrados, verso 19, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te assoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, está falando de Israel, que rejeitou o Senhor, foi quebrado. Teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E se também eles, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado como natural jambuzeiro, contra a natureza, você era jambuzeiro velho de Adão, irmão, contra a natureza da oliveira. Enxertados na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, são enxertados na própria oliveira. Está falando aqui que Israel futuramente, os ramos cortados, também vão ser enxertados na oliveira como nós estamos sendo. Amém? Então fica a aula aí com essa revelação, esse final de aula. Como que se ia fazer isso? Você enxerta alguma coisa. Você corta os galhos. Você corta o tronco. E a minha avó mexia com árvore. E de vez em quando ela fazia um cortinho na planta. E pegava um galho de outra planta. E colocava ali e amarrava. Naquele corte ali ela colocava outro galinho. E amarrava ali e de repente, com o passar do tempo, florescia a flor daquele galho que ela tinha amarrado ali. Então o corpo de Cristo foi maltratado pelos soldados romanos. Esbofetearam a sua face. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. O soldado romano veio com azorrague e arrancou pedaços das suas costas, com 39 chibatadas, 40 menos uma. E aqueles açoites todos foram abrindo buracos no corpo de Jesus. Mas naqueles buraquinhos ali do corpo de Jesus, um deles era para te enxertar. Um deles era para me enxertar. Porque eu sou pecador como Adão. Eu sou um jambuzeiro velho. Mas através daquele ato de Jesus, e aonde sangrou,
Ele nos enxertou de volta dentro dele. Por isso você não pode mais viver sem entregar sua vida para Jesus, sem ser enxertado na oliveira verdadeira, porque só assim você vai encontrar a sua salvação. Confesse Jesus como Senhor da sua vida hoje. Procure alguém que fale de Jesus para você. Procure uma igreja, não precisa ser igreja mensagem, procure uma igreja perto da tua casa. Uma igreja que você já passou e sentiu vontade, eu tenho certeza que já aconteceu na sua vida. Você sentiu vontade de entrar lá, entre lá. Entre lá. Levante a sua mão, entregue a sua vida para Jesus. Porque no momento que você está com a sua mão levantada, é como se Ele estivesse pegando na tua mão e te plantando no corpo dele, um corpo que não conheceu o pecado. Por isso que Ele te justificou. Porque você foi enxertado no corpo dele que é santo. Você que é jambuzeiro velho como eu, fomos enxertados nele. E olha o que o texto diz, verso 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Então eu posso declarar, se ele é santo, ele me santificou. Eu sou santificado nele e posso declarar que eu sou santo também. Porque eu não tenho pecado? Não. Porque eu faço parte das primícias, eu sou a massa. Eu sou a massa. Aleluia. Aleluia. E o pecado de Jesus, a morte de Jesus arrancou o pecado original do mundo.